Quero compartilhar com você um texto da Bíblia que está em João capítulo 20, versículo 1. Diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Queridos irmãos, essa palavra, o contexto dela fala sobre a morte de Jesus. Os discípulos nessa situação estavam vivendo momentos muito complicados, porque o seu mestre, o seu amigo, havia morrido. E agora todos estão tensos, estão vivendo um momento de luto. Mas extraímos algumas lições aqui do capítulo 20 de João, porque a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Mas perceba aqui que as expectativas de Maria Madalena eram expectativas totalmente fora dos focos de Deus naquele momento. Porque quando Maria chega até o sepulcro, ela acaba se assustando, porque ela percebe que a porta do sepulcro está removida. A pedra do sepulcro que tapava ali a porta estava removida. Então ela se desespera e vai até aos discípulos, a Pedro e a João, e ela no ar de desespero acaba dizendo: levaram o corpo do nosso Senhor, e eu não sei onde é que puseram. E ela traz essa notícia aparentemente terrível, aparentemente de catástrofe, uma notícia ruim. Mas a Bíblia diz que Pedro e João foram até o sepulcro, e quando João, a Bíblia diz que corria mais rápido do que a Pedro, chegou primeiro, ele não entrou no sepulcro, mas só o que João viu foi os lençóis jogados ali no chão, os lençóis que haviam estado sobre Cristo, estavam jogados ali sobre o chão. E João poderia ter afirmado que a notícia ruim de Maria era essa: de fato roubaram o corpo do nosso Senhor. Mas a Bíblia diz que logo após Pedro chega, e quando Pedro chega, ele não fica do lado de fora do sepulcro, mas Pedro entra no sepulcro. E quando Pedro entra no sepulcro, Pedro não vê apenas a pedra removida, Pedro não vê apenas os lençóis no chão, mas Pedro consegue enxergar os lenços pessoais que ele usava, que Cristo usou sobre o seu rosto. Ele conseguiu ver esses lenços dobrados num lugar à parte. E Pedro se alegra com isso, porque Pedro conseguiu ver o que Maria não viu. Pedro conseguiu ver o que João não viu. Pedro conseguiu ver um sinal. Pedro viu uma mensagem, Pedro viu uma resposta, porque para os judeus, aquele lenço dobrado no lugar à parte era uma espécie de comunicação. O judeu, ao sair da casa de alguém, quando ele deixava o lenço dobrado no lugar à parte, ele estava dizendo para aquelas pessoas que o receberam: eu gostei da casa, eu vou retornar um dia para essa casa. Perceba então que no momento caótico, Pedro consegue ver, melhor dizendo, o que Maria viu, o que João viu, mas Pedro consegue ter um sentimento de esperança. A minha pergunta para você nesta tarde é: nesse momento caótico que nós estamos passando, quem é você? Será que você tem sido uma Maria Madalena, onde só consegue ver problemas? Tem a pandemia aí, você está reclamando: meu Deus, a pandemia, e agora? Como é que vai ser? O amanhã está cheio de incertezas. Ou será que você está igual João, concordando com a mensagem de Maria?
Mas nessa tarde eu estou te convidando a ser um Pedro. Porque Pedro não fica olhando a situação do lado de fora. Pedro consegue olhar a situação do lado de dentro. Aquilo que para Maria e João era uma mensagem de catástrofe, para Pedro se tornou uma mensagem de esperança, porque no momento caótico Pedro conseguiu entender a mensagem, Pedro conseguiu entender a voz do Senhor, Pedro conseguiu entender a mensagem do Senhor. E nessa tarde eu estou falando algo para você, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Problema só é problema até conseguirmos ouvir a voz do Senhor. Pandemia só traz desespero até o momento em que nós entendermos a mensagem do Senhor. Eu te pergunto, você conseguiu enxergar a porta do sepulcro removida? Você já conseguiu enxergar os lençóis jogados no chão? Mas a minha pergunta é, você já conseguiu enxergar o lenço? Você já conseguiu entender a vontade do Senhor para a tua vida? Será que nós estamos entendendo o que Deus tem para nós, irmãos? Será que você já parou para ouvir a voz do Espírito Santo falando contigo no meio dessa pandemia, dizendo: fica tranquilo, fica calmo, eu estou no controle, eu estou agindo, eu estou fazendo, eu estou permitindo tudo isso porque eu estou moldando você, estou amadurecendo você. Aprenda a ver aquilo que ninguém vê. Aprenda a enxergar aquilo que ninguém enxergue. Você talvez está no leito de hospital. Você talvez está se sentindo mal. Você talvez está com sintomas de Covid. Talvez você está passando por tantos problemas. Mas nessa tarde o Senhor está falando contigo. O Senhor está dizendo: para de olhar apenas para a porta do sepulcro. Para de olhar apenas para os problemas. E aprenda a ouvir a minha voz no momento de tanta tensão. Entenda isso, querido, em nome de Jesus. Tem pessoas que estão desesperadas. Tem pessoas que não conseguem dormir. Mas entenda a voz do Senhor falando contigo. E tem uma expressão que eu estava falando para os coordenadores numa reunião dessas. É como se Deus tivesse nos dado uma gravata nesse momento de pandemia e estivesse dizendo: eu estou te parando para ouvir a minha voz. Eu estou tentando fazer você entender aquilo que realmente é prioridade. Eu estou tentando fazer você entender o que eu tenho para você. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, saiba de uma coisa: Deus continua sendo Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de toda a situação. Por isso, fique em paz. Fique tranquilo. Deus está agindo. Deus está trabalhando. Para de ser uma Maria que só vê problema. É tão forte que Pedro viu, que a Bíblia diz que João percebeu que Pedro estava vendo alguma coisa a mais. E ele entra também no sepulcro. E quando ele entra no sepulcro, ele também vê o lenço. Ele entende a mensagem. E a Bíblia diz, no versículo 8: então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Quando você ouvir a voz de Deus no meio de todo esse problema de pandemia, você vai ficar com teu coração em paz. Você vai entender o que Paulo diz, que a paz que excede todo entendimento, que ela guarde o vosso coração, a vossa mente e a vossa alma. Que você possa ficar com esta palavra. João correu mais rápido e chegou até a porta do sepulcro. Pedro correu mais devagar, mas ele foi além de onde João foi. Porque o mais importante na vida não é correr rápido, mas é conseguir chegar até o lugar que Deus preparou para mim e para a sua vida. Vamos orar em nome de Jesus? Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. É momento de oração. Senhor meu Deus e eterno Pai, que estás nos céus, estamos, Deus, na tua presença, e eu te apresento a cada um que está ouvindo esta rádio, Senhor, e quero lhe pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha levantar os caídos, que o Senhor venha restaurar a saúde daqueles que precisam de restauração. Pai, dai-nos da tua graça, nos faz entender a tua voz, nos faz entender, Senhor, o teu sinal. Enquanto muitos estão olhando para o sepulcro e vendo morte,
que possamos olhar para o sepulcro e ver uma porta de esperança, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor faria do vale de Acor uma porta de esperança, que no momento de tantas mensagens de catástrofe, que possamos, Senhor amado, que possamos ouvir a tua voz, entender a tua voz e continuarmos no centro da tua vontade. A todos que estão precisando de saúde, visita nesse momento. A todos que estão precisando, Pai, de uma cura nesse momento. Restaura, Senhor, a saúde de cada um. E que possamos, ó Pai amado, continuar te glorificando e exaltando o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.